Fala, servidor, tudo bem? Professor Adenilton, voltando aí, nossa segunda aula da missão número 8, é a missão sobre a educação, tema essencial para as provas de professor, prova de carreira magistério, sempre você vai encontrar questões referentes à educação. Primeiro vídeo, eu fiz um resumão ali do artigo 53, 54, 55, e agora eu vou falar sobre algumas diferenças entre, vou frisar, né, já tinha até falado, vou destacar, deixar aí bem visível para você, diferenças entre LDB e Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho bacana, eu acho interessante a gente ter essa visão global, essa visão do ECA, mas vendo que o ECA tem diferenças com a LDB, porque você estuda tanto o ECA quanto o LDB, é importante, é essencial você ter uma visão geral. Olha, isso aqui no ECA fala X, mas na LDB acaba tendo um outro tratamento, beleza? Então vamos fazer essa visão, vamos dar essa olhada aí. Coloquei na tela e nós temos o seguinte, ó. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, objeto aqui da nossa análise, das nossas aulas, ele vai falar o seguinte, ó. É dever do Estado, artigo 54 do ECA, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, aí ele vem e fala, ó, atendimento em creche e pré-escola. Então a gente vai trabalhar essa diferença da creche e pré-escola no ECA. As crianças olha lá o que o ECA traz pra gente. O ECA fala que criança e adolescente, né, tem direito, e aí vai falar da creche pré-escola, ele fala que creche e pré-escola, tudo junto, vai ser de 0 a 5 anos, não faz diferença. Isso aqui é no nosso glorioso Estatuto da Criança e do Adolescente. Já quando eu venho e trabalho a LDB, ela fala assim, ó, a educação infantil será oferecida em, aí ele coloca, creches, ou entidades equivalentes para a criança até quantos anos? 3 anos de idade. Então ele fala de 0 a 3 anos eu tenho a creche. E ele faz uma diferença pegando pré-escola. E para a LDB, pré-escola, lá no artigo 30 da LDB, ele fala que vai ser de 4 e 5 anos. Então tenho diferenças que eu não posso errar na hora da minha prova, tá? Quando eu falo de ECA, creche e pré-escola, tudo junto, creche e pré-escola juntos, vai ser de 0 a 5 anos. Vou deixar escrito na nossa lousa digital de 0 até 5 anos. Isso aqui é o que vale para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora a LDB faz uma diferenciação. Ela fala que creche de 0 a 3 e pré-escola de 4 e 5 anos, beleza? Essa é a primeira diferença que vale destaque aí para a prova de vocês. Vou continuar? Tem mais coisa para a gente trabalhar. Próxima situação é no tocante ao ensino obrigatório e gratuito. Ensino obrigatório e gratuito. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 54 vai falar o seguinte aí, irmão, lê comigo, ó. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental. Então, o único que é obrigatório e gratuito para o ECA é o ensino fundamental, incluindo para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Pode ver que o ECA não fala de 4 a 17 anos. O ECA só fala que é o ensino obrigatório e gratuito, o ensino fundamental. E ele traz uma progressiva extensão, então vai ser para o ensino médio. Ensino médio, ele não é obrigatório nem gratuito para o ECA. Ele vai ter uma progressiva extensão da obrigatoriedade e da gratuidade, mas ainda não é obrigatório, ainda não é gratuito. Vai ter uma progressiva extensão da obrigatoriedade e da gratuidade para o ensino médio. Bacana? Olha o que a LDB traz para a gente no artigo 4º. O dever do Estado com educação pública será efetivado mediante a garantia de... Qual que é o ensino obrigatório para a LDB? Ela vem e fala educação básica. Não falou ensino fundamental, falou educação básica, que vai dos 4 aos 17 anos. Tá vendo que a LDB coloca idade? A LDB coloca idade, 4 a 17. O ECA não trabalha o quesito idade. Ele fala que vai ser obrigatório o ensino fundamental e haverá uma progressiva extensão da obrigatoriedade e da gratuidade para o ensino fundamental. Eu acredito, amigão,
que o diferencial seu na hora da prova é você conseguir passear pelas duas legislações. Você tem o conhecimento do ECA, mas você sabe que na LDB tá diferente. Você tem o conhecimento da LDB, mas você fala, pô, lá no ECA é diferente. Então, assim, se a minha prova falar que é ECA, eu tenho domínio para poder responder. Se a minha prova falar que é LDB, eu também tenho domínio para responder, beleza? Então, aluno da jornada, você tem que ter essa visão geral. Não basta só te falar sobre ECA e não te informar que tem diferenças na LDB. Ou então, o professor de LDB só falar LDB, e não te falar, ó, o ECA trabalha diferente, porque na hora da prova pode vir essa diferenciação e você tem que estar antenado a esses tópicos. Então, eu trabalhei 2 tópicos de diferenças aí para você, a creche e a questão do ensino obrigatório e gratuito, beleza? Gostou? Vamos continuar aí, vamos ver o que eu trouxe de bom no nosso bate-papo. Voltei aqui para o nosso material, fiz essa diferenciação entre creche e pré-escola, entre ensino obrigatório e gratuito na LDB e no Estatuto da Criança e Adolescente, vou progredir e eu venho para esse artigo, cara, é importantíssimo, que é referente à obrigação dos dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarem ao Conselho Tutelar. Amigo, isso é essencial e é matéria que vai aparecer nas provas de vocês. E eu venho com a seguinte situação, ó. O que o ECA fala? Artigo 56. Pode anotar, grifar, destacar, colocar corações, fazer balões, o que for sobre o artigo 56, que ele é questão usual de provas de concurso. O artigo 56 sempre cai em provas de concurso quando eu estou falando de educação. Ele fala que os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental, os diretores, né? A equipe de direção, são obrigados a comunicarem ao Conselho Tutelar 4 coisas. Eu já vi muitas vezes você aprender mnemônicos para saber quais são essas 4 coisas. Só que tem que, além de saber quais são, você precisa saber que 2 serão comunicadas imediatamente e outras 2 serão comunicadas após esgotar os recursos escolares. Então eu preciso saber quais são as 4 situações que serão comunicadas, bacana. E dessas 4 situações eu preciso diferenciar, porque eu sei que 2 serão comunicadas imediatamente. Aconteceu, comunico ao Conselho Tutelar. E outras 2 serão comunicadas somente após eu esgotar os recursos escolares. Tá? Eu tenho que passar, não conheço o regimento aí do seu estado, mas eu tenho que passar pelo conselho de classe, eu tenho que passar pelo orientador, eu tenho que chamar o pai, enfim, os recursos que estão à disposição da escola, conforme o regimento. Só depois que eu passar por esses recursos é que eu vou comunicar ao Conselho Tutelar. Então eu preciso dividir a nossa aula em 2 conhecimentos para vocês. O primeiro conhecimento é saber quais são as 4 coisas, quais serão as 4 coisas a serem comunicadas. Depois que eu souber quais serão as 4 situações que eu vou comunicar, eu vou diferenciar as 2 que serão imediatas e as 2 que serão comunicadas após esgotarem os recursos escolares. Beleza? Vamos lá, vamos trabalhar? Eu fiz essa diferenciação para vocês. Olha lá, no material, eu tenho a seguinte situação, ó. Imediatamente. Adenildo, o que eu vou comunicar imediatamente? Aconteceu, eu sou obrigado a comunicar. Primeira coisa é a questão envolvendo maus tratos. Se eu tenho maus tratos envolvendo os meus alunos, eu sou obrigado a comunicar ao Conselho Tutelar. Lembra que a gente já trabalhou maus tratos, tivemos aula sobre maus tratos, então você domina esse tema. Maus tratos podem ser castigos físicos, podem ser tratamento cruel ou degradante. O castigo físico configura lesão ou sofrimento físico, tratamento cruel ou degradante, humilhação, ameaça grave ou ridicularizar a criança ou adolescente. Aconteceu a confirmação ou a suspeita de maus tratos, o dirigente de estabelecimento de educação tem a obrigação de imediatamente comunicar essa situação ao Conselho Tutelar. Ele não precisa esgotar os recursos escolares, não precisa passar pelo Conselho de classe, não precisa chamar o pai, ele já pode comunicar imediatamente ao Conselho Tutelar.
beleza? Fica atento. E aí, só para aumentar o seu conhecimento, se porventura não fizer a comunicação, olha a questão de prova, se porventura não fizer a comunicação ao Conselho Tutelar, configura infração administrativa por parte do dirigente de estabelecimento de ensino fundamental. Eu, dirigente de estabelecimento de ensino fundamental, sou obrigado a comunicar a situação ao Conselho Tutelar. Se eu não comunico maus tratos envolvendo os meus alunos ao Conselho Tutelar, a ausência, a não realização da comunicação vai configurar uma infração administrativa. Então você tem duas possibilidades de ser cobrada na sua prova. A primeira é perguntar: a suspeita e a confirmação de maus tratos deverão ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar pelos dirigentes de estabelecimento de ensino? Sim, imediatamente ele é obrigado a comunicar. Se porventura ele não fizer a comunicação, aí você vai ter uma outra informação para gabaritar na sua prova. A não comunicação ao Conselho Tutelar configura infração administrativa. Se é infração administrativa, você não pode confundir com crime, porque a infração administrativa não dá pena de detenção, de reclusão, cadeia, não dá cadeia. Vai dar multa, pagamento de multa, beleza? Então lembre-se, comunica-se imediatamente. A ausência de comunicação imediata configurará a infração administrativa a ser colocada na hora da sua prova, beleza? Então fica atento, pega essa informação, é usual aparecer na sua prova. Próximo, vamos voltar aqui. A segunda situação que eu tenho que comunicar imediatamente ao Conselho Tutelar. Eu tenho que comunicar elevados, olha lá, elevados níveis de, palavra mágica, ó, repetência envolvendo os meus alunos. O ECA não fala qual seria a quantidade para ser considerado elevados níveis de repetência. O ECA só fala, de forma geral, forma aberta, ó, elevados níveis de repetência, envolvendo os meus alunos, deverão ser imediatamente comunicados ao Conselho Tutelar. Elevados níveis de repetência deverão ser imediatamente comunicados ao Conselho Tutelar. Leva essa informação para a hora da sua prova, tá? Então, vamos lá, vamos destrinchar as possibilidades de questões na sua prova. Meu objetivo é que você gabarite questões sobre a educação, beleza? Então, ó, pegue os 53 até os 59, faça a leitura do 53 ao 59, obrigação, dever de casa para quem é da missão, para quem é da jornada do ECA, beleza? Então, ó, voltei aqui. Essas duas situações, maus tratos e elevados níveis de repetência, deverão ser imediatamente comunicados ao Conselho Tutelar. Não precisa passar, não precisa esgotar recursos escolares, não precisa nada disso. Eles serão imediatamente comunicados ao Conselho Tutelar. Fique atento que agora eu preciso esgotar, olha a palavrinha mágica, eu preciso esgotar, para você não ter surpresa na hora da sua prova. Aqui é necessário esgotar os recursos escolares. Quando é que eu vou fazer isso? Primeira situação, quando eu tiver a chamada reiteração de faltas injustificadas. Reiteração de faltas injustificadas. Eita, quase que não saiu, né? Injustificadas. Mas, enfim, deu para entender aí. Reiteração de faltas injustificadas. Eu sou obrigado a comunicar ao Conselho Tutelar. A reiteração de faltas injustificadas serão obrigatoriamente comunicadas ao Conselho Tutelar, beleza? Ou melhor, imediatamente não, né? Elas serão comunicadas após esgotar os recursos escolares. Quase que eu pego aqui, né? A reiteração, ela dá-se-á depois de esgotar os recursos escolares, eu farei a comunicação ao Conselho Tutelar. Beleza? Beleza? Detalhe importante aqui para você. Amigão, lembra do LDB, da LDB? Lembra, professor? A LDB ela teve a atualização, salvo engano, em 2019. E lá colocaram um percentual de 30%. Comunicar-se-á ao Conselho Tutelar as faltas injustificadas que excederem a 30%.
No ECA não tem essa porcentagem. Essa porcentagem de 30%, ela está estabelecida na lei, na LDB, e não aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente. No Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala reiteração de faltas injustificadas. Ele não fala qual que é a porcentagem para que haja a comunicação ao Conselho Tutelar. Ele só fala que reiteração de faltas injustificadas deverão ser comunicadas ao Conselho Tutelar após esgotar os recursos escolares. Beleza, bacana, é isso aí. Ah, professor, qual que é a porcentagem? Não sei por conta do ECA. Os 30% que você tem em cabeça, você tem em mente, da LDB, 30% LDB. ECA só fala reiteração de faltas injustificadas. Bacana? Não vai ser pego de surpresa, você tem certeza aí que você vai gabaritar essa parte. Voltando aqui para o nosso bate-papo. A outra situação, a última que vai ser comunicada após esgotar os recursos escolares, é quando fala de evasão, olha lá, quando fala de evasão escolar. A evasão escolar, ela também será comunicada ao Conselho Tutelar. Ótimo, mas eu só vou comunicar a evasão escolar após esgotar os recursos escolares. Depois que eu esgoto os recursos escolares, é que eu farei a comunicação ao Conselho Tutelar. Enquanto tiver recursos escolares, eu continuo ali a nível de educação, a nível da escola, a nível de regional de ensino, enfim, vai depender do regimento interno de cada local. Beleza, beleza? Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Dá um print mental, olha para cá novamente, eu vou encerrar essa aula, porque meu objetivo é ter aulas menores, aulas mais curtas, para você conseguir pegar todo o conteúdo e passar para um novo tópico com esse conteúdo já dominado. Faça a leitura dos artigos que eu indiquei para você. A parte mais importante é você ter contato com a literalidade da lei. Se você não tiver contato com a literalidade da lei, amigão, infelizmente você não vai conseguir êxito lá na sua prova. Olha como é muito pouco, dos 53 aos 59. Faça a leitura dos 53 aos 59, vá para a hora da sua prova e gabarite, detona essa parte da educação, beleza? Então vou encerrar esse vídeo aqui e te espero no próximo. Eu vou falar sobre mais coisas dentro da educação. Um abraço e até mais.